Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a uma live rapidinha que eu vou fazer hoje sobre o tema programação roubada. Roubada. E que programação é essa? A programação é eu me aprimoro através dos problemas ou através dos desafios. Eu tenho certeza que vocês ouvem muitas pessoas falarem comumente que elas se aprimoram através do desafio. Ou através dos problemas. Através dos problemas até que é um pouco incomum as pessoas falarem. Mas através dos desafios eu tenho certeza que ou você já falou ou você ouviu falar. Então boa noite para quem está chegando aí, tá? Sejam muito bem-vindos. Essa live será uma live rápida. Então, rápida e objetiva, em que eu vou trazer essa programação, esclarecendo que isso é uma programação daquelas chamadas programação base ou crença base, tá? Que muitas pessoas têm e que regem outras crenças, tá? Então, a ideia é trazer rapidinho pra gente compreender isso. Então, há um ponto de vista que diz que você não tem controle sobre uma crença até tomar conhecimento dela, né? Que uma vez que você toma um conhecimento de uma crença, ela passa a ser uma escolha. Escolha por quê? Porque você pode se mover para transformar aquilo. Você não tem mais o direito de dizer, eu tenho isso e isso acontece comigo. Não, uma vez que você tem o conhecimento, você tem escolha. E eu tô aqui para te dar conhecimento para que você tenha escolha, tá? Então, boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Vai ser uma live rapidinho, sim. E fica à vontade para tirar dúvidas aqui nos comentários mesmo, tá? Que eu vou estar olhando os comentários enquanto eu tô falando. Então, qual é a programação? A programação é eu me aprimoro através dos desafios ou eu me aprimoro através dos problemas. Que, com certeza, quando você falou eu me aprimoro através dos desafios, você achou que você estava criando uma crença de resistência. Mas eu vou te explicar que não. Então, primeiro, deixa eu te explicar o que é um programa. Porque eu gosto de usar a terminologia programa, porque ela fica de melhor compreensão do que crença. Porque quando a gente fala de uma crença, você associa que é algo que você acredita, certo? E você vai dizer, não, Karine, eu não acredito que eu gere dificuldade para minha vida. E aí fica um pouco mais confuso. Então eu prefiro usar a terminologia programa. Por quê? O que é um programa? Programa é um modus operantes. Todos nós funcionamos através de modus operantes. São os nossos modus operantes que dizem como a gente vai pensar diante das situações, como a gente vai sentir diante das situações e como a gente vai agir diante das situações. São os nossos programas que dizem isso, que geram essa informação automaticamente, tá? Você pode gerir? Pode, mas o que te gera automaticamente são as programações. E as programações, além de gerar como você pensa, sente e age em relação a algo, elas também geram um caminho de manifestação. Como assim? Então, meu amor, deixa eu te explicar. Quando você tem uma crença, quando você tem um programa, você tem um modus operandi de criar algo na sua vida. Então, aquilo é um comando criacional. Pega essa. Anota, escreve, tatua. Um programa é um comando criacional. E para a gente entender um programa, a gente tem que entender esse caminho de manifestação que um programa cria. Então, quando você tem um programa que diz eu me aprimoro através dos desafios, por exemplo, você está criando um caminho de manifestação, um caminho de experiência. E aí eu vou te destrinchar ele de trás para frente. Como você faz? Eu me aprimoro. Então esse comando é de quê? De aprimoramento. Percebe? Eu me aprimoro. Então este comando é de aprimoramento.
Eu me aprimoro através dos desafios. Eu me aprimoro através dos problemas. Já tá pegando aí o negocinho? Então, se eu me aprimoro através dos desafios, para eu me aprimorar, complete a frase, eu preciso de um desafio. Então, este programa, este modus operantes, toda vez que ele quiser criar um aprimoramento, ele vai gerar um caminho de desafio. Ele vai manifestar um desafio, porque como eu falei, né? Um programa, um modus operantes, ele cria uma história. Ele cria uma forma de experienciação. Então, quando ele cria uma forma de experienciação, ele cria um meio para obter algo. Se o meu programa é de aprimoramento através dos desafios, eu preciso do meio. Então, o desafio é a forma com que o meu sistema se aprimora. Logo, como somos seres conscienciais e manifestativos, quando eu tenho dentro do meu programa o comando de me aprimorar através do desafio ou através do problema, eu vou manifestar o problema porque eu sou uma consciência para obter o aprimoramento. E é assim que este tipo de programa gera N exemplos de situações desafiadoras, porque é através das situações desafiadoras que você obtém o aprimoramento. E a Rose falou, mas isso não pode ser entendido como resiliência perante a situação? Não, porque eu tô te falando de programa. Programa é um comando. E o comando em que as pessoas muito falam é: eu me aprimoro através dos desafios. E se você observar como isso é tão real, depois que os desafios passam, eles sentem prazer em valorar o desafio, em detrimento a outras coisas que foram mais tranquilas. Sabe por que ele tem prazer em valorar o desafio em relação a outras coisas que ele aprendeu ou que chegaram para ele de forma tranquila? Porque a programação dele diz que ele aprende assim. E aí o próprio sistema dele valoriza algo que veio através do desafio em relação a algo que veio de uma forma pacífica. Então, respondendo à pergunta da Rose, aqui eu tô falando de um programa. E é por isso que existem as mentes programadoras como as minhas. Porque elas não enxergam de será que, e será que a pessoa não quis dizer isso? Não, eu não estou entrando nesse ponto. A gente enxerga a cadeia de programa. A cadeia de programa ela tem um comando e ela gera uma realidade com uma finalidade. Então, ela tem uma serventia. Então, dentro dessa estrutura, o ser que é uma consciência, então todos nós aqui sabemos que não somos meras pessoas, nós somos consciências experienciando num corpo humano. Então, nosso poder de criação está no campo mental, e quando eu falo de campo mental, não é só de cérebro. Todos nós sabemos que existe o campo mental sobre o qual a realidade ela é manifestada, ela é criada, ela é colapsada antes de ser material. E antes das coisas materiais acontecerem na sua vida, elas estão sendo geradas através dos comandos que as suas crenças e os seus programas emitem. É como se fosse um campo de informação. Já ouviu falar que a energia da pessoa chega antes do que ela própria? Pois bem, por que chega? Porque chega a informação que ela detém. E a informação que ela detém são os programas que ela carrega dentro dela.
Ó, a Rose falando aí que tem sentido. Então, para você entender e perceber uma programação, você precisa enxergar o programa e não as justificativas que as pessoas dão para ter aquele programa. Por quê? Quando você for conversar com uma pessoa, ela vai dizer assim, mas não, na verdade eu sou resiliente. Isso é uma justificativa mental para ter aquele programa. Ah, não, mas olha o quanto que eu aprendi na minha vida nas dificuldades. Se não fosse eu aprender com os desafios, eu não teria sobrevivido. Tudo isso é justificativa. É a mesma justificativa de é porque a minha infância, é porque o meu companheiro, tudo isso é justificativa, não é causa. Causa é programa. O programa é como um comando, ele não quer te fazer bem nem mal, ele não tá ali para dizer que ele é certo ou que ele é errado. Ele vai gerar um caminho de manifestação. E ao enxergar esse caminho é que a gente percebe que aquele programa é meio que uma roubada pra gente. E que por causa de um programa, você está manifestando uma série de realidades e tentando controlar e melhorar uma série de variáveis. Com certeza, tem várias pessoas aí que estão tentando pacificar a sua relação interna com a sua família ou com seus colegas de trabalho, porque vez por outra acontece, ou com as suas relações. Só que ele não percebe que ele está pegando a pontinha do iceberg. Quando 2 minutos que você conversa com a pessoa, você percebe, através de como ela se expressa, o que ela fala, o que ela acha importante, o que ela defende, as pessoas que ela valoriza, que ela simplesmente tem um programa de aprimoramento através do desafio. Então, por isso que a vida dela é tão cheia de desafio, por isso que a mente dela valoriza desafios. Gente, 2 minutos na internet e você encontra 5.000 pessoas que valorizam o desafio. Mas cá, a pessoa que valoriza o desafio não é uma pessoa que se esforça na vida, não? Não necessariamente. Uma pessoa que valoriza o desafio é uma pessoa que tem programas de ganhos através do desafio. Porque você poderia passar por um desafio, ter tido sucesso e passou. E você valorizar ou o que você ganhou ou valorizar as coisas que fluíram. A sua mente só está valorizando o desafio e as pessoas que estão em sofrimento muito mais do que aquelas que estão bem, porque você tem programas de que o desafio vale mais, de que o sofrimento vale mais e de que tudo isso passar por desafio e por sofrimento gera ganhos. Então percebe? Quando a gente vai olhar programas, a gente precisa ser extremamente impessoal. Por quê? Porque se você não for extremamente impessoal, você vai enxergar as histórias e as justificativas que a mente dá para estar trilhando aquela história. Você não vai enxergar a estrutura do programa. Então, por isso que existem algumas cabecinhas que entendem estruturas de realidade, enxergam estruturas de realidades e programas. E aí pode nos surgir a tal dúvida. Mas, cá, se eu não tiver um programa desse, eu não vou saber reagir diante dos desafios. Então, mais uma vez, vamos lembrar o que é um programa. Programa é um comando que gera um caminho de realidade. Boa noite para vocês todos que entraram. Marcinha, Laís, eu não falei, né? Eu só me taquei aqui a falar. A Mônica, a Rose, a Ana Rita, a Claudinha, vários foram entrando, tá? E eu tô aqui falando e incluindo o que vocês colocarem aqui de comentário, caso surja dúvida, tá? Mas eu tô vendo aqui todos vocês, a Josi escreveu brilhante. Então, vamos continuar, né? A percepção para vocês abrirem a consciência. Um programa é um comando que gera um caminho de manifestação, um caminho de realidade. Então, toda vez que você tiver um programa, é como se aquele programa gerasse uma história. O programa ou a crença
ela é a origem de como aquele enredo se desenrola. Ficou mais fácil agora para vocês perceberem? Então, quando você tem um programa que diz que você aprimora por desafio, o desafio terá que fazer parte do teu enredo. Porque senão não haverá aprimoramento. Ele é quase que uma condição que você coloca para o aprimoramento. Taca. Mas e como é que a gente faz diante da vida? Então, gente, é o seguinte, esses programas já nos serviram muito em outras formas de viver, em outras formas de realidade. Então, por exemplo, vou falar de lá atrás. Na época das cavernas, os humanos precisavam ter programas de desafio voltado para o aprimoramento. Por quê? Porque era contexto da realidade deles. Então, entende? Era contexto. Então, como dentro do padrão evolutivo daquela realidade ainda não se tinha visão consciente evolutiva, sobreviver ao desafio e se aprimorar no desafio era a ideia top, era a ideia mais elevada possível. Funcionava. Agora chega cá, fala pra amanhã. A gente ainda precisa ter esse padrão, essa estrutura? Esse é o topo mais elevado? Então é nesse momento que, mais uma vez, a gente precisa enxergar de forma impessoal os programas e perceber que é eles que dão origem à realidade. Não é a realidade que dão origem a ele. Exemplo, cá, o mundo é desafiador, a minha vida é desafiadora e por isso eu tenho esse programa. A ordem não é essa. A ordem é, você tem este programa e por isso a sua vida é mais regrada de desafio do que poderia ser. Deu para entender? Ficou legal, não foi, a Rose, a analogia? Ótimo. A ideia é vocês compreenderem, tá? Então eu vou falando de formas diferentes para se tornar compreensível. Então, o programa é sempre a origem da realidade. O programa não é a resposta da realidade. Não é a realidade é assim e por isso eu me adequei. Não. É o programa é assim e por isso a sua realidade na sua vida se manifesta dessa forma. Então, gente, o programa que diz que eu me aprimoro através dos desafios ou que eu sobrevivo aos desafios, que esse é um programa mais base ainda, entenda, isso é um programa para gerar uma realidade de escassez. Ou para viver uma realidade de escassez. Então entenda, enquanto a gente tiver programas de sobrevivência e programas de escassez, por quê? Desafio no sentido de desafiar mesmo, vem parte de uma realidade de não abundância. Numa realidade de abundância, a gente não fala de desafios. A gente não fala de, de contrito. A gente fala de escolha de possibilidades. Esse é o diálogo de uma realidade de abundância. Então, se você quer manifestar a partir do seu campo, você consciência, uma realidade de abundância, você precisa ter programas de abundância. Você precisa perceber que tem programas que eles têm uma estrutura de realidade de desafio, de contenção, de constrição, de dualidade, de disputa, de escassez, e entender que essa realidade é proveniente do programa, ao invés de achar que o programa é proveniente da realidade, sabe? Você é a causa, você não é a consequência. E que você pode mudar estes programas. E uma vez modificando esses programas ou os programas relacionados, você vai mudar a sua realidade. A Laís colocou, interessante, sou a caçula da família. E quando nasci, a vida na minha família estava bem legal. Logo, tudo para mim via fácil e a crítica que mais ouvi foi: para você, tudo vem fácil. No tom de crítica.
comecei a me sentir tão mal e errada que acho que foi aí que passei a manifestar de forma desafiadora. Então, você acreditou que tá fácil, era algo errado. Gente, o programa, ele só tá ali. Por exemplo, havia outras opções? Havia. Ela poderia, por exemplo, se engrandecer e dizer assim, só pra mim tudo é fácil, pra eles não. Mas provavelmente ela tinha outros programas que diziam que ela precisava ser aprovada pelos outros. E aí, isso que ela tinha, que funcionava fluido, foi classificado pela percepção dela e adotado como um programa de ser errado. Então, gente, lembrando, a gente tá falando de programas. O que você precisa se abrir, ou melhor, o que você pode se abrir, não é da onde começou, para onde começou, por que começou. Nós, reprogramadores, muitas vezes identificamos o momento, e eu vou te colocar aqui entre aspas, tá? O momento que aquele programa foi gerado, porque eu tô colocando entre aspas, porque cientificamente já é comprovado que a nossa memória não é real. Então, muitas vezes você lembra de uma coisa que jamais aconteceu, ou que você lembra de uma coisa que aconteceu diferente. Então, a mente ela só tem uma justificativa de que aquilo começou por causa de alguma coisa, que pode ser verdade ou não pode ser verdade. E provavelmente nem é totalmente verdade, porque cada um de nós, cientificamente comprovados, criamos versões de passados, criamos historinhas na nossa cabeça. E isso é uma coisa natural de todos nós, tá? Então, quando começou, por que começou, pouco importa. Nós, reprogramadores mentais, quando vamos fazer a reprogramação, muitas vezes fazemos a pessoa chegar nesse ponto porque ela mesma tem a necessidade de ter essa informação, que na verdade é de aquietar a sua mente. A gente só faz por isso. Jamais precisaria. Na verdade, para substituir um programa, tudo que eu preciso é entender a lógica da rede daquele programa, ou seja, como aquele programa está funcionando, porque eu falei, né? Um programa é um comando, é um modus operantes. Então eu preciso só ver esse modus operantes e encontrar outro modus operantes que aquele sistema aceite, que aquela pessoa aceite. Um modus operantes que seja mais leve. Sabe? Que eu me aprimoro através do fluxo, de que eu sei aprender de forma leve, de forma sutil, de que estando tudo bem, eu continuo aprendendo, porque muitas vezes a pessoa acredita que se tiver tudo bem, ela vai estagnar. Isso também é só uma crença. Lembra, é sempre um comando. Se você acredita que estando tudo bem você vai estagnar, você vai. Se você acredita que estando tudo bem, você enxerga as possibilidades do universo, da vida, e por isso continua a receber mais e aprender, você vai. Se você acredita que você se aprimora através dos desafios, você vai se aprimorar dessa forma. Se você acredita que você se aprimora na abundância, com cooperação mútua, você vai. Então entenda, o que quer que você acredite e o que quer que haja na sua programação vai funcionar. Vai funcionar nos termos do programa. Entendeu? Pouco importa, vai funcionar. Aí eu só te pergunto, você prefere se aprimorar através dos desafios ou se aprimorar com tudo estando bem? Fala pra mim. Como é que você prefere? Porque assim, são só programas. Mas cá ainda não tá tudo ok para eu poder me aprimorar. Calma, você primeiro muda o programa para mudar a realidade. Então, por exemplo, e é muito comum você ter este programa de eu me aprimoro pelos desafios, então provavelmente você... Cara, como é que eu identifico? Vou fazer uma pausa aqui. Você, quando vê aqui as histórias, seja na televisão, ou seja aqui depoimento das pessoas, você se interessa muito por aquelas pessoas que passaram grandes desafios,
que estão passando grande sofrimento? Deixa eu explicar. Isso não quer dizer que você é empata, não. Que você tem empatia por aquela pessoa, não. Isso quer dizer que o seu cérebro valoriza aquele tipo de história. Por quê? Porque se seu cérebro simplesmente tivesse empatia, ela valorizava tanto quem aprendeu, ganhou pelo sofrimento, como ela aprendeu e ganhou de boas. Ela consideraria igual. Entendeu? Do mesmo jeito. Mas se o seu cérebro valoriza o desafio e se você valoriza contar as coisas que você adquiriu através de desafio e sofrimento, é porque você tem esse programa, criatura. Tem, mas pode não ter. E é para isso que eu tô te explicando aqui. E te explicando que é só um programa. Não é quem você foi, não é quem sua família é. Tudo que você foi e sua família é são as crenças que cada um tem. Os programas, os modos operantes. E eu tô aqui que é para te dar poder, para dizer que você tem escolha. Para dizer que você pode reprogramar isso. Que você pode encontrar um meio ou você pode encontrar alguém que enxergue os programas, que não fique 2 anos em ladainha de ai, mas por que você passou isso? Que aí vai ser 10 anos para você soltar um programa. Que enxergue os programas, são só modos operantes, crenças. Você é consciência divina, então é só crenças. Que enxergue as crenças, que acesse o seu sistema individual. Uma coisa importante, os programas, eles se amarram de forma muito particular em cada um de nós. Então não adianta só eu fazer um comando geral de remover esse programa para todos nós, porque para cada um ele está servindo de forma diferente, ele se entrelaçou de outra forma com outros programas. Então, um programador tem que entrar no seu campo mental, no seu campo consciencial, pela energia deste programa em específico, e abrindo, vendo como é que ele está funcionando para você, servindo, removendo esse modus operantes e trazendo novos modus operantes para o seu sistema, ensinando o seu campo consciencial a proceder de uma outra forma, ou seja, a viver numa realidade de abundância. Vou fazer uma pergunta, eu já vou ler aqui o negócio, viu? Vou fazer uma pergunta safada aqui, ó. Uma pergunta capciosa. Capciosa e safada. Segura essa daí, escuta com calma. Se você tem um programa de que você se aprimora pelo desafio ou pelos problemas. Pelo desafio, vamos lá. Porque ninguém vai dizer, eu me aprimoro pelos problemas. Não. Vamos lá. Eu me aprimoro através do desafio. Ou, né? O desafio me aprimora. Vamos colocar numa ordem diferente, né? Pra mascarar e dizer que não é programa, né? A gente muda a ordem e fala, não é programa, não. Você que se aprimora pelo desafio, como é que você vive numa realidade de abundância? Numa realidade de possibilidades? Numa realidade em que existem possibilidades de escolha? Você aí que se aprimora pelo desafio, como é que vive numa realidade de abundância? Olha a cara de negona. Isso é só para você perceber que esse programa não é um programa de realidade de abundância. É só um programa de extrema dualidade de escassez, que já serviu para uma realidade. Só que agora você e eu somos seres humanos dotados de consciência e perceptivo das nossas consciências. Já temos capacidade de observação, de raciocínio. Podemos perceber o que criamos através das nossas experiências, através das experiências dos outros. E podemos, sim, começar a criar uma realidade de abundância. Mas para isso, precisamos ter essa visão. Precisamos ter este comando dentro da nossa energia para poder gerar esse mundo. Esse mundo de abundância deve ser gerado pelas pessoas que habitam dele. E você é uma. Então não vamos nem colocar o coletivo. A vida de abundância precisa ser gerada pelo ser que habita essa vida. Então, deixa eu ler aqui. Que agora eu comecei a falar. A Laís colocou, tudo estando bem, beleza. Rose, eu me aprimoro tendo abundância e pagando a terapia com a K, tá vendo? Vai a K, olha, não tá fluindo, sei nem o que é, mas tá acontecendo aqui, isso aqui, acha aí o programa e vamos reprogramar, é assim. E aqui, gente, eu tô trazendo a clareza de um programa base.
tá? Porque, mais uma vez, eu vou repetir. Você pode aí estar tentando 10 mil anos de resolver os problemas aí com os seus pais, com a sua infância, com não sei o quê. Sei lá, com o masculino, com o feminino. E muitas vezes, se não a maioria delas, todas essas outras manifestações vieram de um programa base como esse, que você aprimora pelo desafio. E aí, por ter esse programa base, essas outras áreas foram se manifestando. Mas, Kai, eu era criança, nem vou entrar nisso. Então, vamos resumir o seguinte. Uma vez você mudando o seu programa, essas outras áreas também serão atualizadas. Vamos colocar simples assim, para a gente não ficar preso na mente e na realidade que não quer deixar de ser da forma com que tem sido. Vamos focar no que a gente quer. Eu tô aqui te esclarecendo que esse é um programa que manifesta os desafios e que você pode não manifestar tantos. E que as coisas que se manifestam para você aprender as coisas novas, que elas não venham com tanto contrito, tanto contra você ou com tanto atrito. Elas podem se manifestar de uma forma mais fluida. E você aprender com isso. E você ganhar com isso. Tá? A Laís dizendo boa, Rose. Laís, se aprimorar com tudo estando bem é mais fácil. Essa questão de aprimoramento pelo desafio foi um ponto complexo para mim, hoje é mais tranquilo. A Laís, ela fez a mentoria de criação de realidades. Então, para quem não sabe, eu tanto trabalho com reprogramação mental, tá? Onde a gente entra direto dos programas mentais daquela pessoa, e com a mentoria de criação de realidade, que é um passo mais acima, que eu ensino as pessoas a se verem como consciência e verem o mundo a partir de ela ser uma consciência, ela criando essa realidade. Então a gente sai das crenças e sobe mais um nívelzinho. E a Laís, ela tinha esse ponto de vista, né? Essa crença do desafio. Inclusive era algo que estimulava ela. E eu expliquei, eu destrinchei, expliquei essa crença para ela e dei opção. Eu sei que era algo que a estimulava, mas eu esclareci para ela o que era. E quando ela olhou, ela escolheu passar a criar diferente. Ela viu que não precisava. Porque muitas vezes você se sente estimulado e excitado por alguma coisa porque a tua percepção acha que aquela é a única opção. Mais uma vez, realidade de escassez. Poucas opções ou apenas uma opção. Entende? E aí eu apresentei a ela que aquela era uma opção das infinitas possibilidades, trazendo uma visão na perspectiva de abundância. E aí ela não achou mais interessante. Ela falou, não, eu quero que seja de outra forma. E aí a gente foi ajustando as visões e os programas para ela soltar aquela forma com que ela já estava identificada de viver e aprender para uma forma mais fluida. A Vivi colocou, a virada de chave, muito bom. A Dígia colocou, eu me aprimoro pegando um bronze na praia de biquíni. Olha, não tô querendo aqui, falar não, viu? Gente, inclusive, para vocês verem o que é fluxo e o que é fluido, eu tive a ideia dessa live hoje. Então, eu tô fazendo hoje porque eu tava de manhã, eu tava fazendo meu café da manhã, aí me veio de fazer um stories, né? E aí eu já acessei, eu vi toda a rede do programa e me veio de fazer a live. Assim. E eu fiz a live. Então, percebe? O meu modus operandi, a minha consciência e o meu cérebro, eles sabem proceder através do fluxo. Então, percebe? As coisas surgirão de uma forma diferente para você quando você atualizar o seu programa. Mas lembra, gente, não é só eu sei. E pode ser só eu sei, mas para isso você precisa entender outras coisinhas, né? Esse programa, ele precisa ser substituído, tá? Então, é preciso, quebrar essa teia, tirar ele de lá e colocar um outro programa. A Marcinha colocou, exatamente, faz parecer que a vida é mais aceita quando vem de algum desafio. Isso, porque é uma crença muito comum, muito comum. E tanto é que quem é bonito, parece que quem é bonito tem que se sentir feio.
Olha, eu falei que a live rápida e lá vai eu batendo papo, chega cá. Aí hoje eu tava brincando na academia, né, que eu até fiz os stories tirando onda, né, que eu falei assim, gente, eu nem tomo bomba, nem faço dieta. Aí teve um amigo lá da academia que, assim, eu não via há algum tempo, né? Aí ele falou, menina, tu tá mais magra, tu tá mais fina. Aí eu fiz, ontem eu comi meio pacote de rosquinha. E eu faço cardio só às vezes. É isso, entendeu, pessoal? É isso. Aí o outro falou, ô menina, esses negócios na tua barriga, eu falei, faça abdominal não. Comecei a fazer e não inspirou mais. Faço não, mas a barriga ela vai ter que ficar aí no canto disso. Eu falo assim, é isso, Deus. Vou fazer aqui musculação, vou fazer cardio às vezes. E é isso. Poxa, eu sou uma criadora de realidade, minha gente. Aí o amigo falou assim, menina, as mulheres devem ter raiva de tu, uma gordinha perto de tu, deve morrer de ódio. Eu falei, claro que não. Olha a visão, tá vendo? É como tipo assim, você não pode ser muito, você não pode ser tanto. E os outros? Visão de escassez. Visão de escassez, porque na abundância você eleva as pessoas pela inspiração, nunca pela mediocridade. Então, entende como a gente vai olhando os programas? Ai, eu adoro os programas. Aí eu falei, ao contrário, quem me conhece de perto, eu não preciso nem explicar pra vocês, né? Ao contrário, as pessoas se sentem bem ao meu redor. Eu exalto minhas amigas. Quem me conhece de perto sabe que é assim. Então, a minha beleza não é pra fazer ninguém me sentir mal, não. O meu bem-estar comigo mesmo e a minha segurança, a minha autoestima, não tá aqui pra diminuir ninguém, não. Ao contrário, na minha realidade é ao contrário. Quem mais me elogia aqui nesse Instagram são as mulheres. Eu não vou dizer que são os homens, né? São as mulheres. Então, percebe? São esses programas que você precisa ter ciência que estão em você. Observação, não são você. Você é consciência divina. Mas tem um cunho de programas. Porque tem, não importa, tá aí. Você tem escolha. Existem ferramentas, existem pessoas que têm conhecimento, que têm acesso. Você pode reprogramar. No momento em que a forma com que uma realidade, está se apresentando para você, não está sendo mais interessante para você. Tá? E pega a dica. Se você tá achando bam, quem comeu o pão que o diabo amassou e cuspiu, você tem esse programa. Se você destaca muito os seus sofrimentos, as dificuldades que dão errado, você tem esse programa, meu amor. Se você vive ali tentando reparar a vida e sempre aparece meio mundo de gente ferrada na sua vida e você é aquela ajudadora, você também tem esse programa. E mais uma vez, gente, isso é só um programa. Isso não é quem você é. Isso é só um programa que manifestam como as coisas acontecem para você na sua vida. E existem versões mais elevadas, versões mais fluidas. Então, versões que não são ligadas a uma realidade de competição, de escassez, de sobrevivência. Existem programas ligados a uma versão de abundância, a uma versão de compartilhamento. A Branca tá derrubando alguma coisa aqui. Então entenda, são apenas programas, mas não são apenas programas. São os programas que manifestam a sua realidade. Então você não está preso ou presa numa realidade. Você está vivendo o reflexo de programas. E programas, como eu sempre digo, são reprogramáveis. A Rose vai lá atrás de outro labirinto. Mas assim, a gente que vê o programa, tá, gente? Não quem fica preso em história. A gente consegue achar essa teia e, lógico, de uma forma amorosa, vai modificando isso na pessoa quando ela escolhe, tá? A gente já sai da live marcando sessão. Então, gente, assim, tem vários reprogramadores por aí. E vocês podem pegar esse tema específico, esse programa em específico, tá? Eu me aprimoro através dos desafios e através do programa e pedir para o reprogramador abrir esse tema. Por quê? Esse é um programa base. Você pode trabalhar muitos temas na sua vida. Mas quando você pega um programa base, às vezes você já ajusta a estrutura. E muitas outras áreas da sua vida, elas são atualizadas.
a partir desse programa. Então, esse é um programa muito comum das pessoas terem. Então, vale muito a pena de você fazer reprogramação, começando por esse programa, abrindo a energia desse programa no seu sistema. Façam isso. Às vezes vale mais do que você, tipo, ai não, agora eu vou porque a minha mãe, quando era na minha infância, isso é um programa base. Faz isso. Pega esse programa básico, encontra um programador desenrolado, vamos colocar assim, que não tenha crenças pessoais de muita complicação, tá? E pede para ele abrir essa energia desse programa no seu sistema e trazer novas versões. E mais importante, esteja aberta a isso, porque nenhum programador vai mudar os seus programas se você não quiser fazer isso, tá? Isso aí faz parte do livre-arbítrio. A pessoa tem que querer. Tenha pressa de terminar a live, não. Menina, a live ia ser de 15 minutos, já são 40, eu vou me embora. Cá, quando teremos outra roda? Ó, eu vou dar um bala em você. Por quê? Porque você me chamou, vou dar um bala aqui, bala em público. Você me chamou, eu fiz uma conexão feminina, não, mudei até o nome, esqueci agora. E você não tava. Então, na verdade, tô brincando, tá? A energia que se abriu foi o seguinte. Teve uma outra vez que eu enxerguei um programa base, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um encontro de mulheres de reprogramação para esse programa base. Expliquei para as meninas como é que esse programa base existia dentro do feminino e tudo que ele manifestava a partir disso. Só que agora a energia veio diferente. Por quê? Porque me veio a consciência que é preciso entrar dentro do sistema de cada pessoa. Então, por isso que eu tô fazendo uma live trazendo esse programa base, para vocês terem conhecimento. E aí, parte da ação e da escolha de vocês de fazer individualmente essa reprogramação. Porque essa reprogramação, sendo feita individualmente, ela vai ser muito mais efetiva. Então, quando eu acessei um programa base, eu fiz um encontro feminino e fiz uma reprogramação zona. Só que agora, essa consciência, ela me esclareceu. É preciso desenvolver o indivíduo. E é preciso que esse programa seja modificado dentro daquela rede específica do indivíduo. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando aqui pra vocês, trazendo a consciência. E aí, cabe a vocês e reprogramar isso dentro de vocês. Então, a energia, ela pediu uma ação mais específica, sabe? Ela veio com a energia mais efetiva. Porque às vezes tem coisas que a gente faz em roda que é gostoso e é muito gostoso, mas fica muita ponta solta. E a energia agora ela veio com a maior objetividade, dizendo mudança, bora andar. Então traga a consciência e cabe a cada indivíduo reprogramar isso dentro de si. Então agora vocês já sabem, esse é um tema base, isso é uma programação base. Isso precisa ser individualmente, entendeu? Trabalhar dentro de você. E aí você pode dizer, mas mas essa coisa de um tal grupo, parará, estamos caminhando para uma consciência melhor ainda. Vamos atualizar os nossos programas para que as nossas próximas junção de roda não seja para consertar programas, mas seja para a gente celebrar e ter novas ideias. Então, entende? A energia atualizou mais uma vez. Eu tô trazendo essa consciência para vocês. E cada vez que me trouxerem algum programa base, eu vou lançar aqui de uma forma aberta, trazer o conhecimento para vocês irem atrás da reprogramação. Porque, gente, agora a gente se reprograma e se ajusta para encontrar sempre num nível acima. Sempre num nível acima. Então, entende? Aqui vem a consciência e abre-se aquela vala de oportunidade pra gente se encontrar acima. Pra gente já estar com novos programas, nova energia, novas ideias quando formos nos reunir. Então, é isso que a energia me trouxe nesse momento. Então, por isso que eu tô fazendo. Então, você já tem um tema, você que tá assistindo ao vivo, que tá assistindo no gravado, no Instagram, no YouTube. Isso precisa ser destrinchado dentro de você. Pra não ficar mais rolando. Isso pode ser destrinchado dentro de você. Então, faça uma reprogramação individual dentro do seu campo, abrindo a energia desse tema e trazendo novas versões de programas mais aprimorados.
Aqui ela botou, faça um grupo para trabalhar essa programação, mas aí eu já respondi. A energia, ela veio que isso precisa ser efetivo, né? Só respondendo. E para ser efetivo e eficiente, é preciso entrar na particularidade do indivíduo. Sim, a Laís colocou aqui, papo de mulher, eu esqueci, ó, tá vendo? Gente, quando a energia atualiza, né? O passado, ele já vai. Tanto é que eu nem lembrei, eu fui puxar a conexão, que eu ainda nem lembrava e nem me veio o papo de mulher. Tá vendo? A Rose, lembro disso não. Olha, eu vou dar um baile nessa mulher. Vou nada. Tenho preguiça. Gente, é isso. Então, a minha live rápida, eu tenho que atualizar. Eu vou atualizar para o rápido ser rápido de verdade. Tá bom? Porque o rápido foi 45 minutos. Mas ok. Então, por enquanto, a minha energia do rápido é de 45 minutos. Iremos atualizar em breve. Mas eu espero que vocês tenham, sabe, sugado toda a informação que eu passei aqui pra vocês. Revejam esse conteúdo, porque assim, é um conteúdo de uma vibração e de energia lá em cima, tá? Por quê? Porque a gente sempre fala que a gente quer ter autoestima, a gente quer ter uma energia de abundância. Mas quem disse que a gente sabe o que é isso? Aí quando vê, tá cheio de programa de disputa, de escassez, de briga do feminino com o masculino, de que, sabe, alguém mais resolvido parece que tá errado, e você fala, oxe. Aí a pessoa fica rememorando dificuldades que passou, você fala, tá estranho. Então, a gente vai dando passos de consciência, a gente vai aprimorando os nossos programas. E a partir desses novos lugares, que esses nossos novos programas manifestam, é que a gente começa a entender o que realmente é uma realidade de possibilidade, o que é a realidade de escolha. Você não vai enxergar o que é a realidade de escolha, nem vai proceder como uma pessoa que vive numa realidade de possibilidade se você tem programas de uma realidade de sobrevivência e de escassez. É impossível, entendeu? O seu modus operandi não permite. Então, antes, você precisa modificar o seu ser. É o seu ser que manifesta a sua realidade, tá? Então, modifica o seu programa, modifica o seu modus operandi. É só um programa. Não se preocupa que não vai anular a sua história. Você não vai deixar de ser quem você é, nem nada disso. É só um programa. Entendeu? É só um programa. E um programa é reprogramável. Está disponível a informação, conhecimento e ferramentas sobre o qual você pode transformar esses programas que regem a sua realidade. E a forma com que você desabrocha na vida pode ser diferente a partir de então, tá? Ai, Marcinha, ficou o tempo necessário. Sem falar que estava com saudade de você e do seu sotaque. Ih, pronto, gente. Então, gratidão a todos, tá? Que tiveram ao vivo ou que vão assistir depois. Eu vou gravar aqui, depois eu vou baixar no YouTube, tá? E agora vocês têm escolha, porque agora o conhecimento e a compreensão foi trazido a vocês. Então, a história de desafios fazer parte da vida não é uma verdade última e não é como a vida funciona. É um programa que manifesta a vida de uma determinada forma. Existem infinitas formas sobre a qual a vida pode ser manifestada e as coisas podem acontecer para você e as coisas podem ser percebidas por você, porque às vezes é só a forma com que você percebe algo que acontece, tá? E é isso o poder da reprogramação, que eu considero ser um poder divino, sabe? Que a fonte nos pingou e disse, olha, você não precisa mudar a sua vida, nem você precisa morrer e ter uma nova vida. Você pode reprogramar os seus programas. E aí uma nova vida surgirá de acordo com os seus novos programas. Tá bom? Ó, um cheiro gigante. Valorize você. E os seus programas fazem parte de como você se sente. Cheiro, tchau.